Bem-vindas e bem-vindos ao painel temático do primeiro encontro de educadores do século XXI, que inaugura esse novo espaço da Casa Firjan, que vem aí recheado com um portfólio muito interessante, voltados para esse pensamento sobre educadores. A Casa Firjan e a equipe SESI agradecem a presença de todos e todas nesse encontro aqui, que vai ter uma inspiração muito grande. E a gente, quando fala sobre cultura e educação, é uma pauta, né, que essa mescla entre a cultura e a educação, eu acho que é o grande caminho para a transformação do país, na formação de cidadãos mais plenos, com uma visão crítica, plural, né, que reflete aí as diferentes visões de mundo. Bom, meu nome é Antenor Oliveira, sou gestor da Divisão de Cultura e Educação aqui da Firjan. Farei minha autodescrição, eu sou negro, cabelo crespo grisalho, tenho 54 anos, estou aqui usando um óculos de grau e estou vestido com uma roupa bege, tanto a camisa quanto a calça, e a camisa aqui com uns detalhes aqui, um bordado verde. E a gente tem um prazer de trazer esse timaço aqui para falar sobre cultura, educação e arte. Bom, antes da gente começar a apresentar os nossos convidados desse encontro, a gente vai ter no final um espaço para que vocês possam fazer perguntas, e aí a gente sabe que tem muitas perguntas, eu só vou pedir para que as perguntas sejam objetivas e que sejam uma pergunta por cada convidado aí da plateia. Educação e cultura, a combinação ideal para transformar o país. E além da inspiração, que cada um vai falar um pouco aqui, é importante também a gente falar sobre os dados que coadunam com essas experiências, né? Então, o relatório do Futuro do Trabalho de 2020 do Fórum Econômico Mundial diz que a criatividade será a quinta habilidade mais requisitada pelo mercado para 2025. Um outro dado da Comissão Europeia de Educação e Juventude diz que é explícita a correlação em participação dos jovens em atividades culturais e indicadores de engajamento desses jovens no campo cívico e democrático. Eles também dizem que jovens do ensino médio envolvidos nos programas de artes têm chances 21% maior de participar da vida política e comunitária. O aumento de 1% do consumo cultural está relacionado a uma redução de 20% dos crimes de ódio. Se a gente pensar na cultura também na perspectiva da educação, o Itaú Social, no documento Artes, fala que a relação do desenvolvimento integral mostra os estudantes expostos à dança, música, ao teatro, artes visuais, entre outras atividades, tem o melhor desempenho desses alunos na leitura, na escrita, na matemática, em comparação com aqueles que seguem apenas um currículo tradicional. E a gente também tem um dado, eu estou falando de dados porque, às vezes, quando se fala do intangível, parece que é algo que não existem dados sobre isso, né? E nesse ambiente da formação escolar, mesclado com a cultura, ela está em sintonia com esses novos modelos da análise de desempenho dos estudantes. Ou seja, em 2022, o PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, por exemplo, passou a avaliar a dimensão do pensamento crítico dos estudantes, considerada como competência-chave para o futuro, onde a cultura e a arte têm um papel fundamental. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu agora vou apresentar essa mesa de especialistas incríveis. Eu vou começar pela Beatriz Calil, né, da Universidade Estadual de Campinas, que vai falar aí sobre a inclusão da arte, que traz importantes temas no STEAM, né, o papel do ensino e da arte na educação.
Temos aqui a Carolina Rodrigues e Janine Magalhães, essa dupla da Firjansese, da Cultura. Eu sou suspeito de falar porque fazem parte da minha equipe. Vão apresentar o programa Artmaker no ensino médio, onde discute, entre outras coisas, os desafios temáticos e a experiência com o tema da tecnologia e a ancestralidade. Além disso, é um prazer também receber Roberta Porto, da Escola Sapereira, que tem aí a educação integral e construção interdisciplinar do conhecimento. A arte e educação da Sapereira realmente é um case curioso e exitoso. E para fechar esse time, também sou suspeito para falar, porque a gente já se conhece de longa data em projetos incríveis, Maria Cecília Almeida, que é fundadora do Instituto Superior de Educação ProSaber. E ela vai falar aí sobre arte, educação e sensibilidade, a arte como esse elemento constitutivo de um novo humanismo. E para darmos início à nossa conversa, eu convido a Beatriz Calil, que é do mercado editorial das artes, para iniciar esse papo falando aí sobre o STEM. Olá. E? Oi? Foi. Bom, eu queria começar agradecendo ao pessoal todo aqui da Casa Firjan. Está sendo uma honra participar desse evento com discussões tão legais, né, tão relevantes. Meu nome é Beatriz. Eu tenho graduação em bacharelado e licenciatura pela Unicamp, em artes visuais. Tenho mestrado também em artes visuais pela Unicamp. Atuei um tempo como professora da rede privada e da rede pública de São Paulo, da cidade de São Paulo. E há uns bons anos já eu trabalho integralmente no mercado editorial. Então, como editora e autora de livros didáticos de arte, essencialmente. E tenho também, paralelamente, uma produção artística, como artista visual. E, bom, eu vou começar... Como que eu passo os slides, Antenor? Tem o passador. Ah, tá. Eu vou falar um pouquinho do ensino de arte e educação, mas vou usar como foco, como exemplo, a abordagem STEAM. E aí, para quem não está tão familiarizado com o termo, o STEAM, ele nasceu como STEM, sem o A, né? É um acrônimo que junta ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele surgiu lá foi mais difundido, né, nos anos 90, num contexto em que a ideia era se valorizar, se enfatizar a formação dos estudantes, principalmente de ensino básico, nessas áreas de tecnologia. Visando aí, a gente não tem esse tempo para discutir toda essa complexidade, mas visando formação de mão de obra mesmo. E aí ele foi sendo cada vez mais difundido nos Estados Unidos e foi sendo espalhado em outros países, e começou-se, obviamente, ainda bem, né, a criticar, surgia a crítica de que era uma abordagem que excluía as artes, excluía as humanidades, dava uma importância maior a essas áreas de tecnologia, ciência. Como resultado disso, algumas propostas, não é necessariamente uma evolução, uma mudança completa, existem ainda propostas STEM hoje, mas como uma mudança foi inserido o A de arte nessa sigla, nessa abordagem. E aí eu digo abordagem porque é uma abordagem pedagógica mesmo, não é uma metodologia, ela pode ser vinculada com outras metodologias, como abordagem baseada em projetos, várias coisas. E, bom, aí alguns teóricos, depende dos teóricos da proposta, da visão de educação da instituição, entendem que esse A é como um símbolo para todas as humanidades, então agregaria tudo que é humanidade no A de artes,
Alguns entendem que é de fato arte. Existem também siglas variáveis que colocam o H no meio da sigla. Enfim, há variações. Né? E aí, eu, como uma pessoa inserida no mercado editorial, trabalhando com livros didáticos, essa abordagem começou a estourar no Brasil há uns anos atrás, mais ou menos 5 anos, não muito mais. E eu comecei a perceber, eu e muita gente, né? Comecei a perceber uma dificuldade de autores, editores, educadores, professores, em como inserir, de fato, essa arte junto com a ciência, com a tecnologia, com propostas STEM. E aí eu até coloquei o título, brinco, qual é a diferença? Bom, a diferença é que um tem A e o outro não tem A, né? Um tem arte e o outro não. Mas será que, de fato, quem fala que tem arte tem mesmo? Né? O que é essa arte? Então, a diferença depende, essencialmente, da visão que se tem de arte e educação. Né? Como é que a arte está entrando nessas propostas. E aí eu vou usar isso como deixa para falar um pouquinho de arte e educação. E o que eu vou comentar não serve apenas para abordagem STEAM, mas como para a arte e educação como um todo. E aí eu trouxe um slide que pode soar um pouco categórico, mas essa não é a ideia é trazer questionamentos mesmo. Porque eu sempre falo que quando a gente fala de arte e educação, a gente tem que não só falar de tudo que a arte pode trazer, todas as potencialidades, tudo que é múltiplo, mas a gente também tem que falar algumas coisas que a arte não pode ser, que a gente tem que superar, né? Que a gente tem que combater, porque eu acho que a arte, o ensino de arte tem algumas coisas, alguns pontos muito específicos que são tão rígidos ali, que há muitos anos, historicamente, a gente propaga, né? E a gente tem que falar neles, para a gente parar de fazer isso. E eu digo a gente, porque acho que é a gente mesmo, acho que todo mundo já passou por algum desses pontos, como aluno, como professor. E aí eu vou explicar brevemente alguns deles. Eu escolhi 5, obviamente tem mais, mas acho que 5 são pontos que eu considero chaves. O primeiro deles é a beleza. E aí é reduzir a arte e a educação à beleza. Então, há um produto final, há o embelezamento do mundo, ao que é agradável aos olhos. E aí isso é muito comum nas abordagens STEAM, porque é aquilo, eu vou construir um produto que eu pensei, que eu criei, com tudo que eu desenvolvi, usando as áreas da ciência. Mas aí, na hora de deixar ele bonitinho, eu vou usar arte. Então, eu faço lá um robô, e depois, onde está a arte? A arte, eu botei um glitter no robô. Não é? E aí ficou bonito. Então, pronto, então tem arte. E aí isso é muito comum também naquelas propostas de pedir para os alunos decorarem a escola para datas comemorativas, né? Da escola ser esse momento, ser esse espaço. Que olha só para a beleza, para a decoração. O outro ponto é reduzir também a arte e educação ao design. Obviamente que eu posso tratar de design, muito interessante que isso ocorra. Mas o problema seria reduzir ao design, aí, entre aspas, algum utilitarismo da arte. Então, há um momento em que a arte ela só se tornaria relevante no momento em que eu consigo ter um produto que é palpável, que eu consigo enxergar, que eu consigo pegar e mostrar para as pessoas, olha o que eu fiz, isso é arte. O terceiro ponto é a criatividade, que é um ponto polêmico. Obviamente, a criatividade é importantíssima, não apenas nas artes, como em todos os componentes, em toda a vida, na educação, fora dela. Mas é um problema também reduzir a educação, a arte e a educação, a criatividade, como se fosse uma mera livre expressão, né? Então, o aluno é o aluno e a criação dele, ele é a cabeça dele, tudo é livre, né? É o famoso desenho livre da aula de artes. Não precisa de embasamento, não precisa de orientação, e o aluno, com aquilo, nada aprende, não troca, não critica, não contextualiza, né?
quarto ponto seria a redução, e é o que eu acho o mais grave de todos, pessoalmente, a redução da arte e educação à história da arte. E aí também, novamente, claro que eu posso tratar de história da arte nas aulas de arte. Um problema seria mesmo a redução, aquela coisa que o Paulo Freire tanto criticava, e outros educadores, da educação bancária, né? Do professor vir transmitir conhecimentos dele para o aluno que está ali passivo, recebendo informações. Então, aquela coisa, professor, o impressionismo era isto, o Monet nasceu em tal país, em tal data, a pincelada do fulano era assim, era assado. E o aluno escuta e faz o que com aquilo? Não faz nada, não serve de nada. E o que é pior ainda, o que é mais perigoso, é que geralmente essa história da arte está atrelada a uma visão eurocêntrica, aquela narrativa que a gente precisa também superar. E o último ponto seria a relação da arte, do artista, da produção artística, ao dom, ao talento, à genialidade. Então, aquilo, quando a gente vê uma produção artística que a gente acha muito linda, fala que talentoso esse artista, em vez de dizer que estudioso, que conhecimento que ele tem, né? Bom, e aí, para não falar só do que a gente tem que combater, vou trazer um contraponto daqueles 5 pontos que eu trouxe, para falar do que eu acho que a gente tem que correr atrás. Que a primeira é entender a arte como uma maneira de estar no mundo. E aí, eu tenho a impressão que a Cecília também vai comentar sobre isso, de que, idealmente, a arte não seria apenas um componente curricular, ela está em tudo, né? Mas, tratando ela na escola, a gente precisa entender que não é só beleza, não é só design, ela é uma maneira do aluno perceber o mundo, perceber ele, o que está ao redor dele, compreender o que está acontecendo, se relacionar com as pessoas e, a partir de então, transformar o mundo, ele e o que o cerca, né? Entender que a arte ela tem diferentes linguagens, diferentes vertentes. Então, essa multiplicidade é muito interessante. Não só falar, o que também é muito comum na arte, na escola, falar muito de artes visuais, mas não só falar isso, olhar para a dança, para a música, teatro, cinema, circo, enfatizar essa multiplicidade. O terceiro ponto, trago a criatividade de novo, mas entendendo que a criatividade não é só uma livre produção. Ela se relaciona, ela dá potencial para o estudante desenvolver cognição mesmo, desenvolver crítica, posicionamento político, social, relacionamento com os outros. O quarto ponto, interculturalidade, que, de novo, eu considero atualmente o que a gente mais precisa correr atrás, que é o foco na diversidade, escapar das visões eurocêntricas, escapar daquilo que é a divisão da arte erudita e de uma arte popular, supostamente, isso não existe, né? E olhar para diferentes culturas, artistas, obras, propostas, contextos, quebrar mesmo essa narrativa de história da arte, não tratar mais a história da arte como singular, são histórias da arte, né? E o último ponto é entender que arte não é dom, não é talento, não é genialidade, é construção de conhecimento. É troca, compartilhamento, e que todo mundo, os alunos, os professores, todo mundo tem potencial artístico, considerando que a arte está em tudo, absolutamente tudo, inclusive nos outros componentes curriculares. E é isso, acho que minhas colegas vão completar bem minha fala aqui, pelo que eu já andei conversando. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Bom, vai sem microfone mesmo, porque não está funcionando aqui.
Obrigado aí pela sua contribuição, né? E ouvindo você falar dessa inserção do ar, eu ontem estava conversando com um educador aqui, ele falou assim, você sabe que agora o SG estão querendo incluir o C da cultura, né? E eu acho que isso é um debate para um outro encontro como esse, mas essa inserção da sigla a gente entende que não pode ser só algo simbólico e de fato você trouxe aí dois extremos para a gente refletir. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse assunto, mas agora a gente vai falar um pouco de uma pauta que foi uma grande inspiração e um grande desafio para a gente no ano de 2021 e 2022, com essa dupla do SESI, Carolina Rodrigues e Janine Magalhães. A Júlia está ali, que também começou essa história lá no ano passado, mas esse ano elas vão falar um pouco desse programa, né, do Artmaker, né, no SESI, que foi idealizado lá atrás pela Regina e a gente foi dando forma à medida que o tempo foi passando, né? A Regina tem as ideias, a gente frita e depois entrega. Por favor, vocês duas aí. Tá funcionando? Todo mundo me ouve? Boa tarde, meu nome é Janine, eu sou uma mulher preta, tenho cabelos Foxlocks até os seios, mais ou menos. Estou de camisa branca, uma calça verde, uma alpargata. Eu tenho 1,54 m apenas. E eu sou monitora na equipe da divisão de arte e educação, né? Eu sempre coloco a cultura no meio porque está com a gente, né? A cultura e a educação. Carol, se apresenta. Olá, pessoal. Sou monitora junto com a Janine. Meu nome é Carolina Rodrigues. Eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, volumosos, até a altura do ombro, um pouquinho mais abaixo, né? Eu estou usando um brinco branco de uma rodinha. Estou com um vestido que da metade para cima ele é bege, da cintura para baixo ele é preto. E estou calçando um all-star preto. Vou passar a palavra para vocês, Janine, depois eu retomo. Então, gente, eu fico um pouco nervosa de falar para tanta gente assim, estou muito feliz de estar com essa plateia muito bonita. E aí a gente vai falar um pouco da experiência que a gente está tendo do Artmaker nas escolas Firjan, né? Nossa apresentação, né? Eu acho que é importante também a gente falar que a gente tem uma trajetória antes da Firjan, né? A gente vai fazer 1 ano agora, mas que a gente sempre trabalhou com arte, educação e museus, né? A Carol tem uma experiência com curadoria e eu sou do chão de museus, né? Eu trabalhei nos educativos do MAR, do MAN, do CCBB, né? Então, essa bagagem foi muito importante para a gente para entrar nesse projeto, né? Para pensar junto. E eu agradeço também o Antenor, a Júlia, a Regina, porque deu essa liberdade também, né, da gente colocar um pouco do que a gente gosta, né, do que a gente gostaria de ver na arte e educação nesse projeto também. E aí, o que seria esse Artmaker, né? Um conteúdo, um componente curricular do ensino médio que é oferecido para 16 escolas da Firjan SESI, e que começou, né, teve a primeira edição, né, que a Júlia começou no ano passado. No ano passado. E a intenção é justamente trazer a arte contemporânea, né, mas a arte para essa produção maker, né, que a gente tem uma noção, né, a gente também se apoia muito nos estudos da Beatriz, né, de pensar dentro do STEAM, né, qual que é o papel da arte, né? Então a gente traz a arte para o maker com essa vontade de dar visibilidade para as artes, né? O que seja mais importante às artes, né? No meio de toda a questão maker, né? Da materialidade e tal. Então a gente, né, tem essa ideia de trazer esses conceitos, né? Propostas que entrem dentro dessa metodologia do STEAM com foco na arte. Então, aqui a gente enumerou aqui algumas abordagens, né, que são meio que palavras-chave de tudo que a gente quer fazer nesse projeto, né? O STEAM,
a arte, né, em especial a arte contemporânea, a cultura maker e a tecnologia. Então, né, a gente começa ali com o STEAM, pensando, né, nesse... Como é que é o nome? Acrônimo, eu falo. Pensando nesse acrônimo, né? Como é que a arte também é importante para articular todo esse conhecimento, né? Quando você vai numa exposição de artes visuais, por exemplo, você consegue trabalhar várias temáticas, né? Às vezes no mesmo objeto. Você consegue falar de geografia, de história, você consegue falar de política, muitas vezes, né? A partir da arte. Então, a gente tem essa ideia, né, do multiletramento e da criatividade, né, de trabalhar isso com os professores e com os estudantes. E aí tem uma frase aqui que eu retirei da Ana May Barbosa e da Mercedes, que ela chama atenção, né, para a interculturalidade, a interdisciplinaridade e a integração das artes e dos meios como modos de produção e significação desafiadores de limites, fronteiras e territórios que reclamam uma visão rearticulando o mundo e de nós mesmos, né? Rearticuladora do mundo e de nós mesmos. Então, ter essa noção da articulação da arte, né? Que é possível fazer. Aqui tem a Beatriz. Maravilhosa. Essa é uma reflexão que ela trouxe na fala dela, né? Da arte no STEAM. E essa ideia de que a arte muitas vezes é vista como uma coisa menor, né, nas escolas, né, uma disciplina meio que à parte, né? Então, a importância de ter um projeto que a arte seja o fundamental, né, é o nosso desejo, assim, e também pensando que a gente sabe que nas escolas SES a gente tem muitas... diversas disciplinas e conteúdos que os alunos podem escolher, né, várias eletivas. E aí, como é que a gente consegue fazer com que a arte seja escolhida, assim, né? Da mesma forma que a gente vê, às vezes, com muita vontade, né? Tendo maior visibilidade, talvez, né? Do que esse componente, né? Acho que é isso. E aí entra a cultura maker. A cultura maker, ela nasceu do do it yourself, né? Essa coisa do faça você mesmo. E vem muito de uma coisa de solução de problemas, talvez, né? Você conseguir solucionar a partir dos materiais que você tem, né? Quase uma gambiarra, né? Bonitinha, assim, talvez. Mas eu queria trazer aqui essa relação com a arte contemporânea, né? Como é que os dois podem andar juntos, né? Ter essa ligação, porque da mesma forma que a gente, para a cultura maker, né, se explora essa materialidade, os materiais possíveis para fazer alguma coisa, e isso é muito comum na arte contemporânea, né? A gente tem várias linguagens juntas, né? Enfim, possíveis de trabalhar, tem performance, tem videoarte, enfim, tem a própria tecnologia, talvez, né? A tecnologia que a gente entende. Então, a coisa do it yourself, né? Mas dentro da arte contemporânea, né? Entendendo, talvez, que o artista também é um maker, né? E aí, tem uma coisa da arte contemporânea que é muito importante, que é o conceito, talvez, né? O conceito é, talvez, mais importante ou tão importante quanto o objeto em si, né? Então, isso para a gente, nessa questão maker, né? Como é que a gente consegue trazer o conceito com essa diversidade de materiais que a gente tem e ainda assim dialogar com o que está acontecendo na contemporaneidade. Então, é isso, né? A gente coloca aqui, né, que a gente tenta, né, incentivar artistas e makers a explorar novos horizontes e abordar questões contemporâneas de forma inovadora, resultando em obras que provocam reflexões profundas sobre o mundo atual. Então, é isso, não é foco só no produto, necessariamente, né, como a Beatriz falou, mas também na reflexão que aquele objeto artístico vai trazer, né, a partir dessa materialidade que é explorada. Só complementando aqui, não consigo passar, que
o conceito, né? Opa, volta. Spoiler! O conceito, ele tá ali muito incorporado também, não só na materialidade, mas na técnica utilizada, né? Não é somente a temática, né? O conceito, ele perpassa todo o processo de pesquisa, e eu acho que esse é um grande trunfo da arte, né? Promover uma reflexão sobre cada etapa dessa construção das atividades no Maker. Então, assim, um dos pontos chaves, né, que é também uma característica das escolas SESI, né, trabalhar com tecnologia, trabalhar com a inovação. A gente pensou em como integrar isso no Artmaker. No primeiro ano do Artmaker foi tratada a questão das Semanas 22, né? A temática foi as Semanas 22, por causa do centenário. E esse ano a gente pensou em como trabalhar a tecnologia, né? E aí a gente pensa nessa definição mais tradicional, né? Mais convencional de tecnologia, né? Que a tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas, a aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. Mas aí, né, quando a gente coloca isso, pensando num senso comum, né, numa visão geral, o que vem na cabeça quando pensamos em tecnologia, né? Hoje em dia. A gente está vivendo aí num mundo muito digital, né? Onde, quando a gente pensa em inovação, a gente pensa cada vez mais em materiais, enfim, que são mais sofisticados, que exigem ali uma manufatura mais complexa. Mas aí, como que a gente pega esse senso comum, né, e a gente reverte ele? Então, quando a gente foi definir, né, muito na nossa articulação com a Júlia também, a gente conversou bastante sobre isso, a gente chegou nisso aqui, nas tecnologias ancestrais, né? E aí, 2023 foi esse ano que a gente trabalhou as tecnologias ancestrais, privilegiando os saberes indígenas e afrodiaspóricos, tanto na estética, né, quanto em uma ética que preza pelo desenvolvimento sustentável no fazer artístico tecnológico. Então, mas aí quando a gente pensa, né, por que a gente está chegando nessas matrizes de pensamento, né, que os saberes indígenas e afrodiaspóricos? Não é só por uma questão de representatividade ou de um revisionismo, né, dessa história da arte. É porque quando a gente pensa como esses povos, né, eles pensam a questão do tempo, né? O futuro é ancestral, né? Então a gente traz, inclusive, o afrofuturismo, né? Tem a Morena Mariá, que foi uma pessoa que a gente convidou, que é uma pesquisadora de afrofuturismo, para conversar com os professores e alunos. O futuro ancestral também, que é um conceito muito desenvolvido pelo Ailton Krenak, né? Então, essa questão, né, de trazer a tecnologia a partir dessas referências está muito ligado também com uma questão que está muito em voga sobre a sustentabilidade, né? A gente pensar em como produzir um futuro em que diversas parcelas da sociedade possam conviver, né, de uma forma mais harmônica, enfim. Então, são esses princípios filosóficos que a gente trouxe, e também é interessante pensar, né, que essa é uma discussão que não está ali somente na escola, somente nesse componente curricular. A gente trouxe, inclusive, que a Bienal de São Paulo, né, a Bienal de Arte de São Paulo desse ano, que se chama Coreografias do Impossível, também está tratando dessa questão, né? É uma questão que está muito em alta nos museus, nas exposições, enfim, em todo o pensamento em arte. Aí vou passar aqui, então, para mostrar um pouquinho como que a galerinha, gente, a gente fica muito orgulhosa, né? Porque a gente viaja às 16 escolas, fazendo as assessorias, vendo, né, a produção dos estudantes. Deixa eu passar aqui. Janine vai falar desse.
Então, só para vocês saberem mais ou menos como é que tem funcionado, né? A gente tem feito várias conversas e formações com os professores das escolas. E a intenção é que, a partir dessas referências, né, dessas conversas, eles comecem a experimentar essa materialidade para, no final, né, a gente ter uma exposição que vai acontecer aqui. Spoiler. Então, é muito legal ver esse empenho dos professores. Inclusive, aqui tem muitos exemplos da Cadê a Thaís, gente? Eu estava aqui. Está aqui escondidinha. Maravilhosa. A gente queria trazer muita coisa legal, mas a gente também não queria dar spoiler, né, para quando tiver exposição. Então, a gente trouxe algumas coisas no caráter de experimentação mesmo, né? Essa apresentação tá antiga, agora que eu vi que não tá... não tá pronta, tudo bem. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, 2 referências de artistas indígenas, né, a Dayara Tucano e o Jaider Isbel, e que foram usados, né, como referência para fazer um dos trabalhos, né? Então, aqui a gente tem, né, uma arara, né, que foi feita em impressão 3D. A gente já tinha foto atualizada, né, do que os alunos fizeram ali com a arara, usando diversos materiais, usando LED, ficou muito legal, mas vocês vão ter que vir na exposição. Que mais? Aqui eu trouxe uma experimentação dos alunos de Barra do Piraí. Inclusive, né, como a Carol falou, está sendo uma experiência muito legal ver esses trabalhos, né? Enfim, esse foi super especial porque eu comi bastante. Mas uma das coisas que a gente mostrou nessas formações foi o trabalho do coletivo Opavivará. Eles têm esse trabalho que é o Self-Service Pajé, né? Pensando também, né, nessas tecnologias ancestrais, que é o chá, né? A questão da cura, desse tratamento. E aí, basicamente, os artistas do Opavivará, eles faziam uma instalação que você podia montar ali seu chá, né? Tinha um menu ali com tudo que você podia combinar, o que faz bem pro quê, né? E aí você, depois que preparava o seu chá, sentava em redes e ficava ali, né? Deitado, enfim, relaxando, né? E aí, a partir daí, os alunos de Barra do Piraí, eles fizeram várias coisas, né? Mas uma das coisas que eu gostei muito, assim, que eu achei super legal, é eles trabalharem a ancestralidade na alimentação, né? Na comida, né? Entender que esse momento, né, da alimentação também é uma tecnologia ancestral, de cuidado, né? De encontro. E aí eles começaram a explorar comidas com referências, né? Indígenas, brasileiras, né? Bem raiz. Então fizeram várias coisas, fizeram um pudim, fizeram essa farofa de banana da terra. Aqui embaixo é um brigadeiro de pimenta, inclusive estava muito bom. Eu tenho alergia à pimenta, mas eu comi mesmo assim. Aí voltamos aqui para Tijuca. Foi bem interessante porque eles fizeram, né, uma exposição no meio do ano. A gente foi lá, teve um evento, né, que inclusive a gente falou. Não, é muito, muito interessante, gente. E eu acho que o legal desses trabalhos também, né, porque eles trabalharam com ligações elétricas, né, para fazer luz, integrar também, né, com eu acho que é interessante falar isso, né? Que a Thaís, ela também trabalha com a robótica. Então, é muito interessante quando são integrados esses conhecimentos, né? E essas ferramentas. Então, uma das coisas também que é muito interessante é que a gente sempre estimula, né, não só essa produção, né, da mão na massa, mas também que os alunos eles promovam reflexões sobre o que eles estão produzindo, né? E essas reflexões elas podem ser através de uma escrita, elas podem ser também através de um áudio. A gente estava pensando isso também para a exposição, né, deles trazerem mesmo uma reflexão sobre as dificuldades que eles enfrentaram, sobre esse processo, enfim, para não ficar só nesse campo superficial, né, de uma visualidade. Então, eles trouxeram, por exemplo, né, essa obra aqui da esquerda,
eles escreveram, né? O intuito das luzes na comunidade é como enxergamos que a parte mais excluída da sociedade tenta se encaixar e se sentir mais inclusa no corpo social, por meio de objetos em comum, como a variedade de cores vivas da zona mais rica. Né? Então, assim, eu fico... Não, Temos muito... 1 minuto, hein? Tá. E aqui nós buscamos trazer a astronomia como tecnologia ancestral com as constelações indígenas. Então, com isso, dá para a gente ver, né, a profundidade das reflexões que eles estão trazendo ali, das pesquisas. Esse trabalho também que lidava... Tá aqui. Que lidava com sustentabilidade e foi uma experimentação de materiais muito interessante também, né? A gente tem aí elementos orgânicos, tem projeção com vídeo. E sobre esse trabalho aqui, né, eles escreveram que a ideia do trabalho é retomar o território das cidades ao que eram no passado, grandes florestas. Olhando para o redor da nossa escola na Tijuca, vemos um rio que virou valão e o asfalto e o concreto que sufocam a terra. Quisemos inverter essa ordem com um desejo de justiça e projeção de futuro. O nome dessa obra é A Sombra do que um dia será. Então, enfim, eu acho que os trabalhos, eles são autoexplicativos. E a gente fica muito feliz. É só um pouquinho desse resultado, né? Mas tem muita coisa acontecendo e ano que vem aí a gente vai ter o resultado. Teremos cenas dos próximos capítulos com uma exposição que a gente vai fazer aqui na Casa Firjan. Então, se o chefe falou, né? Obrigado, meninas. Agora vamos passar para a Roberta Porto, que a gente já teve uma conversa prévia, a gente está curioso para saber dessa inspiração da arte de educação na Escola Sapereira. Então é com você, Roberta. Obrigado. Gente, obrigado pela presença. Obrigada, Firjan e SESI, pelo convite, por esse encontro que é tão importante para a educação, para nós educadores, né, nossas crianças e nossos adolescentes. Meu nome é Roberta, sou professora de dança da Sapereira e coordenadora de artes. E hoje eu sou uma mera representante do trabalho de muitos, dos meus colegas, da direção, dos nossos diretores, das nossas crianças, adolescentes, dos nossos funcionários, né, de todos que se empenham nessa construção diária da nossa escola. A Sapereira é uma escola que trabalha com pedagogia de projeto e acredita no trabalho de arte e educação. Acredita tanto que tem a dança, a música, as artes visuais e o teatro na sua matriz curricular como disciplinas obrigatórias. Tudo que acontece dentro das linguagens artísticas está vinculado ao projeto de pesquisa das séries ou ao conteúdo das disciplinas. Ou seja, nada que é trabalhado nessas linguagens sem estar linkado com o que as crianças estão vivenciando e estudando em sala de aula. Claro que não. Eu ia até pedir para ficar em pé, porque como eu sou do corpo, né? E, enfim, estava falando do trabalho de arte. E aí, na escola, tudo que as crianças estão vivenciando em sala de aula vai para ser ampliado dentro dessas linguagens artísticas, tá? Para a gente, são muitos os benefícios do trabalho de artes na escola. Eu poderia ficar o tempo que eu tenho falando sobre cada um aqui desses retangulinhos, mas então eu vou me ater, correr um pouquinho. Para a gente, a arte ela é um patrimônio da humanidade, a qual todos nós temos o direito de conhecer e de conviver. Eu acho que uma das funções da arte ela é refletir criticamente o mundo, né? Através da arte, a gente consegue ler a história do mundo. E a gente tem uma crença que o trabalho essas vivências artísticas, elas transformam as pessoas em pessoas mais sensíveis ao outro, ao mundo, e é notório para a gente o impacto que isso traz na vida dos nossos alunos, nas famílias e nos nossos funcionários. É claro que com profundidades diferentes, porque vai depender um tanto do letramento artístico de cada um e das suas vivências pessoais. A própria BNCC ela propõe e diz que tão importante quanto trabalhar as linguagens artísticas é articular as dimensões do conhecimento.
que são criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Isso faz com que esse trabalho de arte seja realmente significativo e que ajude a ampliar a leitura de mundo, desenvolver o pensamento crítico e que faça um real significado na formação desse aluno. Para ajudar a gente nessa tarefa, na Sapereira, a gente usa a abordagem triangular da Ana May Barbosa. A Ana May é uma psicopedagoga especialista em arte e educação, e ela propõe que, dentro do trabalho de artes, a gente passe por 3 etapas: o contextualizar, o apreciar e o fazer. Isso faz com que o aluno seja leitor, intérprete e autor. A Ana May também diz que a ordem que essas 3 etapas vão acontecer fica a critério do professor na sua sequência didática, na sua metodologia, é ele que vai dizer como ele vai trabalhar essas etapas. Aqui eu coloquei nessa ordem porque eu, Roberta, na maioria das vezes, uso nessa ordem. Por quê? Porque eu acho que quanto mais informação o meu aluno tem, mais à vontade ele vai ficar para criar. Né? Quanto mais informação ele tem sobre aquele projeto, sobre o que a gente vai fazer, esse lugar do apreciar, as referências de apreciação, mais à vontade e seguro ele vai estar ali para o fazer artístico. E quando a gente passa por essas 3 etapas, a gente garante que as linguagens artísticas estão articuladas às 6 dimensões do conhecimento. Não à toa, a Ana May foi uma das referências, né, para a escrita da arte da BNCC. E aí agora eu vou trazer 3 exemplos de trabalhos da escola, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e no ensino médio. O primeiro é um trabalho de alfabeto corporal, que a gente faz com o primeiro ano do Fundamental 1. A gente começa perguntando para eles, lendo um alfabeto para eles, né, falando as letras, e a gente pergunta: vocês acham que a gente pode escrever com o corpo? E essa faixa etária é a faixa etária da idade da graça, né, que eles estão... Tudo é muito... Claro que sim! E aí a gente faz essa proposta para eles experimentarem. Então, como é que você escreveria, por exemplo, a letra A? E aí é muito bonitinho ver eles formulando essas hipóteses, né? Contorcendo o corpo para tentar reproduzir essa letra. E aí, em seguida, eu trago 3 exemplos de alfabetos corporais que eu encontrei pesquisando na internet. Um deles é bem acrobático, que é o Pilóbulos, uma companhia de dança americana. Eles ficam muito maravilhados, né, com esse corpo que escreve palavras. E aí eu trago um alfabeto similar a esse, tá? Esse foi feito por uma das nossas turmas. Similar a esse, a gente faz a leitura das letras e aí aproveita também para trabalhar tamanho e quantidade. Quantas crianças são precisas para fazer o A, o L, o M? Será que se eu botar alguém no tracinho ali do A muito grande, essa letra vai ficar legível para quem vai ler? Então, a gente começa a refletir também como a gente vai construir cada uma dessas letras. E isso, eles vão se organizando por tamanho para a gente poder formar o nosso alfabeto. Em seguida, a gente fotografa. Esse alfabeto vai para a sala de aula. Eles recortam as letras e escrevem palavras que dialogam com o tema de pesquisa. A gente monta esse mural e aí eles estão se vendo ali, com as palavras que foram, né, o brainstorm de pesquisa deles, que eles escreveram corporalmente. O próximo... uma coisa importantíssima. Ao longo dos anos, a gente percebeu que essa atividade fez com que algumas crianças espelhassem menos as letras, outras parassem de espelhar, e outras tiveram uma aceleração na leitura. Para a gente, isso faz muito sentido, porque a gente vivencia o corpo, o mundo, através do corpo, né? O corpo que tipifica o sujeito. A gente experimenta, conhece o mundo através do corpo. E aí fica uma provocação para um outro dia a gente conversar sobre, mas que eu queria que todo mundo aqui refletisse. Por que a gente experimenta o mundo através do corpo e, na educação, a gente vai negligenciando o corpo na escola? O próximo exemplo é de matemática, dança e artes visuais no estudo da geometria. É um trabalho com o 7º ano, que é o conteúdo da matemática. Então, começou nas aulas de dança,
né, perguntando para eles quais figuras geométricas vocês conhecem, vocês acham que é possível criar figuras geométricas com corpo usando só o de vocês, em dupla, vamos pensar em como fazer. Eles listaram essas figuras geométricas, fizeram um projeto e a gente fez essas fotografias dessas figuras geométricas trabalhadas com corpo. Em seguida, a professora de artes visuais trouxe a Celina Portela, que é uma artista brasileira, e Lee Yan-chan, que é um artista coreano, que trabalha o corpo e a geometria. Ela falou um pouco desses dois artistas, contextualizou as suas obras, a época que eles vivem, trouxe as obras para as crianças apreciarem, e, em seguida, nossos alunos foram convidados a fazerem as suas obras inspiradas nesse lugar do corpo e das figuras geométricas. Nisso, a professora de matemática estava ali, trazendo conteúdo de geometria, mais para frente ela foi para os ângulos, para as perpendiculares, para a reta, para as paralelas. E aí eu voltei com esse conteúdo para as aulas de dança, trazendo um grupo francês chamado Geometrie Variable, que é um grupo que tem um trabalho coreográfico extremamente geométrico, que a gente vê claramente assim, as linhas, as perpendiculares, as paralelas. A gente assistiu os trabalhos desse grupo e eu questionei os nossos alunos. Como vocês acham que esse trabalho dialoga com o que vocês estão estudando em matemática? E aí é lindo ver a resposta, assim, o quanto eles fazem realmente esse link. A gente começou a escrever no quadro um projeto de coreografia em cima do que eles estavam vivenciando em matemática, e a gente terminou fazendo um trabalho de dança que começou com essa experimentação das figuras geométricas nas aulas de corpo e teve a parceria das artes visuais e da matemática. E, por último, o espetáculo Tecni. Em 2022, o nosso projeto era Tec Aqui, Tec Lá, o que mais podemos inventar. A gente começou trabalhando o conceito de tecnologia com todos os nossos alunos, que é um conceito muito amplo, E aí, eles, estudando a etimologia da palavra, descobriram que Tecni é um radical grego que deu origem à palavra tecnologia. Esse é um trabalho da eletiva de dança do ensino médio. E aí eu perguntei para eles, bom, você já tem o título do trabalho, que é esse que vocês querem. Mas o que vocês querem dizer dentro desse trabalho de dança? O que as reflexões que vocês tiveram nas disciplinas vocês gostariam de trazer para cá? E aí eles trouxeram 3 matérias, Filosofia, português, que foi em cima da etimologia da palavra, e física, numas experimentações óticas que eles fizeram. E aí trouxeram que eles queriam falar, as meninas trouxeram muito isso da pressão que as redes sociais tinham no corpo e na estética nelas, que é uma coisa muito angustiante para muitas hoje em dia, na adolescência. Trouxeram o quanto eles reconhecem, olha que curioso, o quanto eles reconhecem que eles falam muito bem pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, e têm dificuldade, muitas vezes, de lidar no tete-a-tete. E trouxeram também o quanto a tecnologia foi fazendo com que a gente ficasse cada vez mais consumista, e o quanto a gente também é responsável pelos problemas ambientais que o mundo vem vivendo, porque a gente vai consumindo desenfreadamente, sem parar para pensar nisso. E, claro, o desejo de brincar com a luz negra, com LED, com esses recursos tecnológicos. Então, eu tinha uma salada de fruta de desejos. E eu falei, gente, mas um espetáculo precisa fazer sentido. A gente tem que construir uma narrativa para esse trabalho acontecer. E aí eles fizeram o seguinte, levaram para as aulas de português essas ideias e eles construíram textos que pudessem costurar esse trabalho. E a gente conseguiu criar um espetáculo de 20 minutos. E aí eu trouxe aqui umas fotos, essa primeira da experimentação da luz negra, ali o LED. Aqui são experimentações óticas que eles fizeram na aula de física e que trouxe para o corpo nesse sentido de que a gente está dentro da tecnologia, que a gente não pode refletir de uma forma separada. E aí eu vou mostrar um pouquinho, eu não sei como eu faço para fazer o vídeo.
Alguém pode me ajudar? Tem um vídeo aqui Pessoal da técnica aí, por favor. que eu não consigo... Acho que aqui do controle eu não consigo... A gente está pedindo ali o pessoal da técnica. Tá, obrigada. Eu fiz uma ediçãozinha só para mostrar uns momentinhos desse trabalho. Aí também tem uma projeção que eles desenvolveram, né, que são uma coisa das nuvens, do meio ambiente neles. Esse é um fio de LED que, pesquisando junto em aula, a gente encontrou na China e comprou para trazer, para fazer o trabalho. Essa cena é a cena dos espelhos. Elas estão com espelhos na mão para refletir sobre esse lugar da imagem. E aí, pessoal, fica assim a provocação para que vocês usem e abusem das linguagens artísticas nas escolas de vocês, sabe? Estabeleçam parcerias. Acho que todo mundo ganha, não só os nossos alunos, mas a gente também nesse lugar de professor pesquisador, né? Eu acho que nesses trabalhos tem um tanto dos professores especialistas da Sapereira, mas acreditem, tem muito dos nossos alunos. Para mim, como professora de dança de uma escola que tem a dança como matéria obrigatória, que eu acho que talvez seja a única do Brasil, o que me interessa é o que os meus alunos vão descobrir neles. É isso que me interessa, né? Qual é a ligação que eles vão fazer com essas linguagens artísticas, com o conteúdo que eles estão vivenciando, nessa ampliação da leitura de mundo, do desenvolvimento do pensamento crítico. Assim. Então, usem e abusem das linguagens artísticas nas aulas de vocês. Obrigado pela escuta. De novo, obrigada, Firjan e SESI. Meus colegas palestrantes pela troca, por tanto aprendizado. Obrigada, Antenor. Obrigado, Roberta. É importante quando a gente ouve vocês falarem, né, a transversalidade da cultura. Eu tenho medo, às vezes, dessa palavra, porque parece que cabe tudo. É igual sala multiuso, né? E a sala pode não ser nada. Os exemplos que vocês trouxeram aí, tanto no Artmaker, no STEAM e na arte integrada, né, nesse processo de educação, essa transversalidade faz sentido. E não uma forçação de barra para você. Vou pegar aqui e botar alguma coisa ali para justificar. E aí eu acho que é a prova mais viva do que só complementando sua fala, assim, eu acho que quando a gente coloca os alunos como protagonistas, né, desse processo, que é as pessoas que vão refletir, que vão fazer, que vão criar junto, isso a gente consegue essa transversalidade que faça sentido, né? É verdade. E porque é uma construção coletiva. Muito bacana. Parabéns, Roberta. Bom, agora a gente vai passar a palavra para Maria Cecília Almeida, do Instituto Superior de Educação, do ProSaber, que vai falar aí um pouco sobre educação e sustentabilidade, os fundamentos aí do trabalho que é realizado tendo a arte aí como esse protagonismo. Então, com a palavra, Maria Cecília. Boa tarde ainda. Muito obrigado pelo convite. Tá bom o microfone? Tá.
E eu estou aqui representando o ProSaber e a escola Padre Quinha, que é lá no Cuiabá. Então, não sei se vocês sabem, o ProSaber é um Instituto Superior de Educação, uma faculdade particular, gratuita, que forma em serviço professoras que estão locadas, geralmente, quase todas, nas favelas do Rio. E esse trabalho é um trabalho que a professora tem que estar em serviço, não pode ter vocação para ser professora e entrar lá, ela tem que já ter um trabalho, porque para duvidar do que a gente está dizendo. Porque a gente ensina uma coisa, ela diz, vai lá ensinar isso a 30 crianças lá no Borel, eu quero ver. Então, eu acho muito importante esse trabalho em serviço. E, como faculdade, ele tem uma escola de aplicação dessa nossa metodologia, que é no Vale do Cuiabá. E é isso que eu vou trazer hoje para vocês como uma provocação. A educação e sensibilidade é bem em cima de tudo que vocês estão falando, sensibilidade entendida como os 5 sentidos. Não é uma educação abstrata, sensível, que todos ficam muito satisfeitos e em paz, e radiantes, e contando alegrias. Essa sensibilidade que passa pelos 5 sentidos. E essa arte é um elemento constitutivo de um novo humanismo. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Nós experimentamos essa educação como obra de arte há 10 anos. É uma coisa bastante original, difícil, mas que está dando certo. Eu vou explicar um pouco como a gente chegou a isso, e se vocês duvidarem, vão todos lá conversar com a gente, com os professores e, sobretudo, com as crianças, e ver que a educação pode ser, ela, uma obra de arte. Então, ela não teria uma aplicação, a arte não seria aplicada à educação. A própria educação seria uma obra de arte. Isso é uma afirmação um pouco ousada, mas que está dando certo. Aí a primeira premissa seria: a arte não se aplica à educação, ela é uma obra de arte, a própria educação. Depois, eu acho que eu não preciso ler. O segundo seria: uma educação revolucionária pressupõe uma nova arquitetura educacional que levaria ao novo eu penso. O eu penso do Descartes começa: eu penso, logo sou. Essa nova maneira de pensar é diferente. Eu experimento, eu sinto, eu sei, eu vivo, então eu penso. É diferente. O pensar vem como complemento e não eu penso, logo eu sou. Eu sou, logo eu penso. A terceira premissa seria: não existe um projeto educacional revolucionário e transformador sem o conceito do que é o ser humano pluridimensional. Então, o ser humano não é só racional, ele é desejante e ele é relacional. Essas 3 dimensões constituem o que é a cognição, porque a gente acha que cognição é sinônimo de racionalidade, não é mais. A cognição pressupõe a razão, o desejo e a relação. Eu acho que isso que é fundamental. Além disso, quer dizer, ele é um ser pluridimensional, porque ele tem essas 3 dimensões. E, além disso, é um ser que se ultrapassa e que clama por transcendência. Quem diz isso é o Nietzsche, não é? O ser humano é muito mais do que aparece, ele clama por transcendência. E não existe transformação na educação sem uma nova ordem, sem uma nova organização civilizatória. Então, o que a gente vê por aí é que está sendo aplicada ecologia nas empresas, uma série de coisas que viram rótulos e que se repetem, mas se não houver uma nova organização civilizatória, nós, educadores, sabemos que isso não vai funcionar. Então, é essa revolução que a gente vai ter que ter coragem de estabelecer. E para haver essa educação como obra de arte, existe um terreno fértil que a gente tem que tratar, porque você não pode chegar e dizer agora a educação aqui vai ser uma obra de arte. Tem que haver integralidade,
que é o conceito de integralidade, que é um conceito muito amplo, o conceito de sustentabilidade e o mais ousado, que é o conceito de teatralidade. O conceito de integralidade eu vou expandir um pouco mais do que o que a gente já sabe. Eu vou colocar que o tempo integral é diferente de uma educação integral. Você estender o tempo não quer dizer que você está trabalhando em integralidade. A educação integral oferece vias de acesso para o extraordinário, para o que está além da platitude do cotidiano. Se você trabalha todas essas dimensões do sujeito, e se você trabalha esse sujeito que tem uma necessidade de uma transcendência, a educação integral trabalha justamente essa integração de todas essas dimensões. O segundo também seria sustentabilidade. Todo mundo já sabe o que é sustentabilidade, mas eu vou estender um pouquinho mais, dizendo que teríamos que sustentar, defender, favorecer, apoiar e cuidar do espírito de cada criança. A criança tem espírito, a gente esquece disso. Psicopedagogia, pedagogia da alma, da psique. Então, a psique é fundamental. Vou repetir, teríamos que sustentar, defender, favorecer, apoiar e cuidar do espírito de cada criança, para que não se perca com o amadurecimento. E também resgatar o elo perdido da criança que fomos. Se nós não tivermos esse espírito infantil, esse espírito de deslumbramento, nós seremos um professor muito razoável, muito bom, mas não o que o Bachelard fala, que o professor é um pesquisador poeta. Eu acho que nós temos que ter essa poesia que a criança tem e não perdê-la ao longo do tempo. Então, ser pesquisador, claro que toda essa parte da racionalidade, da tecnologia, do espírito científico é fundamental, mas que sejamos poetas também. Então, e a questão agora da teatralidade. Todos nós somos atores porque atuamos e somos espectadores de nós mesmos. Então, essa experiência do teatro, essa questão do teatro entrou na escola como uma generalidade, não é ter aula de teatro. Todo mundo faz teatro, todo mundo representa porque todo mundo atua. E isso é a filosofia do Boal que a gente foi estudando e fomos aplicando lá na escola. E aí tudo tem enredo e tudo tem um roteiro. Então, o roteiro e o enredo são gestados, são provocados desde o início e ao longo do ano... O que é isso? 3 minutos. E, na realidade, então, vou acabar em 3 minutos. A construção dessa aventura contém todos os princípios da construção do conhecimento. O primeiro é espanto, que é o Talma, né? Se a gente não se espanta, a gente não vai ter curiosidade nenhuma. Então, a primeira coisa é o espanto, a curiosidade, a descoberta e o encantamento. Agora, se vocês tiverem paciência e derem mais 2 minutinhos, vai aparecer o trabalho, o trabalho filmado, que a professora que vinha explicar tudo, para dizer que é verdade o que eu estou dizendo, ela adoeceu e mandou um filme. Obrigado, Cecília. E agora a gente vai ver o vídeo que vai aí falar um pouco da escola, né, do Vale do Cuiabá e do teatro, né?
primeira apresentação, Shakespeare aparece em sua casa, de costas para o público. Ali ele finaliza uma carta, anda pelo ambiente despedindo-se e sai com sua mala. Ele chama para quem deixou a carta o que poderia estar escrito nela. Em sala de aula, os alunos lançam hipóteses a respeito do que assistiram. Ao longo das apresentações, compreendem que as cartas eram destinadas à sua filha, Judith. Durante a leitura das mesmas, reuniam informações importantes para a pesquisa, de modo a solucionar o grande mistério: a identidade do pai da moça. Através das cartas, os alunos foram acompanhando a trajetória de Will, sua viagem para Londres, na corte da Rainha Elizabeth, que amava o teatro. Descobriram que ele estava tentando criar sua própria trupe. Durante 4 meses, foram acompanhando a trajetória do escritor, faltando apenas desvendar sua identidade. Quando isso aconteceu, inesperadamente, William Shakespeare apareceu na escola a fim de recrutar atores para que pudessem encenar suas peças. No dia a dia da escola, os estudos iam acontecendo a partir das pesquisas realizadas pelos alunos. Eles eram constantemente desafiados a procurar informações que continham as cartas. Logo perceberam que os fatos se passavam na Idade Moderna. Começaram a buscar respostas para algumas perguntas que chegavam. Como era a sociedade na Idade Moderna? Quais os títulos de nobreza que existem? Qual desses títulos valia mais? Se no Brasil vivemos em um regime de república, qual é a diferença entre república e monarquia? Logo foi necessário saber mais sobre a reforma protestante. Henrique VIII, esse sim, foi um personagem que causou grande alvoroço entre as crianças. Os castelos e palácios, as modas da época, logo chamaram a atenção das crianças. Os murais interativos eram criados para apresentar os conteúdos aprendidos e eram diariamente revisitados pelas crianças. A leitura de livros, produções textuais, jogos, eram produzidos constantemente. Os conteúdos do núcleo comum foram sendo aprendidos de forma significativa e de forma interdisciplinar. A língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, religião, a filosofia e a arte foram ferramentas para a produção de material escrito, para a leitura. A oralidade também foi amplamente estimulada entre os alunos. De tempos em tempos, os alunos apresentavam seminários uns aos outros, com temas que gostavam de aprender. Tudo isso para descobrir, afinal, quem era o pai de Judith. Em cada sala de aula, havia um mapa mental em que iam colecionando imagens, informações, até que finalmente puderam colocar a foto de William Shakespeare no centro dele. Chegou a hora de conhecer a fundo a sua biografia e as suas obras. Participe para a leitura de nossos atos para que os alunos pudessem vivenciar os textos desse grande escritor. As obras Romeu e Julieta, A Tempestade, Sonhos de uma Noite de Verão, Rei Lear, Otelo, Moro de Veneza e Hamlet foram adaptadas e os alunos empenharam-se muito. Afinal de contas, faziam parte da trupe do Sr. Will. Também foi um trabalho cheio de empenho para os professores envolvidos. Adaptação dos textos, figurinos, provas de roupas, ensaios e mais ensaios, para que tudo ficasse perfeito. As famílias estavam muito entusiasmadas e ansiosas pelo grande dia, afinal, também vivenciaram esse processo por intermédio dos filhos. No dia, nossas crianças estavam felizes, com o sentimento de dever cumprido. Hora da preparação dos personagens, maquiagem, espreme os cabelos, cuidando das unhas, figurino aprovadíssimo.
momento de entrar em cena e representar as peças escritas pelo pai da moça e, finalmente, receber os aplausos merecidos pela obra realizada. Hoje, olhando para trás, recordo esses momentos com muita emoção. Parece que foi ontem. Todas as vivências estão em minha memória com amor, o que me certifica como coordenadora pedagógica de que a educação que fazemos aqui na Escola Patriquinha, sim, constrói um ser humano em sua integralidade. E sim, Shakespeare tem razão. Somos feitos do mesmo material dos sonhos. O melhor IDEB de Petrópolis. Quer dizer, toda essa teatralidade vale a pena. É muito comovente ver de novo tudo isso. E a Ana é uma pessoa... Não, porque eu tenho as ideias e a Ana que realiza. Porque cada ano é um tema. Já tivemos Shakespeare, Machado de Assis, óperas, coisas bem... Porque óperas gostavam muito de novela, então eu disse, vamos trazer a ópera, porque eles vão gostar do enredo, e aí a música clássica foi entrando. E esse ano é livro. Cada ano também trabalhamos a ecologia integral, e Machado de Assis, a música... Museu, um museu foi o máximo, porque a gente... Vocês querem ouvir um pouco? Não, porque museu, em vez de você fazer cada sala vai ser um museu, a gente fez uma escola de samba e cada ala era um museu. Então foi muito divertido, os ensaios, a música. E a escola é uma escola muito alegre, sabe? As crianças estão sempre surpreendidas com o novo, porque o tema não é anunciado antes. Eles não sabiam que o tema ia ser Shakespeare. Começou através de uma pessoa que escrevia uma carta para a filha, que é o Shakespeare, escrevia a carta para Judite. Aí eles começaram a ver as cartas e aí vão desbravando. E aí, cada vez que eles descobrem umas coisas, eles procuram... em casa também, na internet, os pais ajudam e tal. E para os professores também é muito bom, porque a gente conhecia muito pouco Shakespeare, e todo mundo começou a se interessar, e eu digo sempre que o professor ensina o que não sabe, ensina melhor o que não sabe. Então o professor chegava também vibrando, eu descobri isso aqui assim, e as alunas também é isso. Então todo projeto é muito divertido e vale a pena. Agora é trabalhoso, mas vale a pena. Tá, obrigado. A gente ficaria horas aqui ouvindo vocês, mas eu tenho certeza também que tem muita gente querendo fazer muitas perguntas. Então, a gente vai abrir as perguntas para o público. Só vou pedir, gente, que a gente seja objetivo nas perguntas, para a gente poder ter um maior aproveitamento aí das respostas, para que depois a gente tenha já uma outra mesa. Então, vamos combinar o seguinte, a gente vai fazer 3 perguntas nesse primeiro bloco, eles respondem e depois, se tiver mais um tempo, a gente abre para mais perguntas. Então, fiquem à vontade aí. Temos ali já... Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Gustavo Nassor, artista lá de Maricá e professor de arte também. Eu achei os temas fantásticos, assim, de realmente repensar esse papel da arte, integrado tanto à tecnologia quanto à ancestralidade, a citação ao afrofuturismo. E aí eu lembrei da ideia do Sankofa, né, que é buscar aquele conhecimento ancestral, né, e é meio que essa ideia de matar hoje o pássaro com a pedra que você atirou ontem, né. Então, e realmente pensar essa questão lúdica de incentivar a criatividade, de fazer com que a pessoa busque realmente, né, ficar curioso. E eu acho que esse é o grande papel do artista, né, de ser um curioso, de tentar entender, tipo, e se eu pegar esse repolho aqui e misturar com tal coisa? Eu consigo fazer um pigmento roxo, por exemplo, pegando repolho roxo ou qualquer coisa que o valha, né? E aí pensar essas tecnologias, não só tecnologias de ponta, como computadores, realidades aumentadas, mas também essas tecnologias ancestrais com materiais mais simples e antigos. E aí eu queria saber de vocês, né, como é que vocês pensam essa relação
da materialidade da tecnologia antiga, a tecnologia moderna, como é que a gente conseguiria pensar numa integração entre elas, né? Sei lá, na era do computador, mas ao mesmo tempo pensar em como é que eu utilizaria terra para apurar um novo pigmento misturado com LED, não sei. Se existe alguma ideia nesse pensamento, na pesquisa de vocês quanto a isso. Vamos lá, mais 2 perguntas. Oi, gente, boa tarde, eu sou Vitória. Hoje eu trabalho com inovação educacional, trabalhei alguns anos na educação infantil. Para ser mais objetivo, eu queria perguntar para a Cecília e para a Roberta como que é a adesão dos alunos com alguma deficiência nesses projetos que são mais interativos, que trabalham a transculturalidade nas escolas. Obrigada. Temos mais alguma? Então, eu ia sugerir, fiquem à vontade também para responder. Eu acho que a primeira pergunta está muito mais voltada para o tema aí do que foi abordado no Artmaker, aqui a segunda pergunta, e o STEAM aqui a segunda pergunta voltado para o Saperir e ProSaber. Então, podem começar a responder. Eu peguei todos os microfones. Todos estão funcionando? Então, vamos lá, gente. Tá funcionando. Na verdade, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que reverbera na gente também, né? A gente só fez uma proposição, né? Então, eu acho que é meio que a gente jogou para os alunos, né? Vocês que vão descobrir aí como é que faz, experimenta aí, mas é muito legal ver o que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas que a gente está percebendo que é muito importante é ter essa materialidade disponível, né, para eles. Então, conforme eles vão experimentando, eles começam a perceber que, tá material, vamos testar aquilo ali, vamos pegar outra coisa, né? Aí fazem solicitação, enfim. Eu acho que é um caminho muito do processo mesmo, né? A gente está dando muito valor para esse processo da galera. E eu acho que essa questão assim que você traz, né, dos materiais que são menos tecnologia, porque como a gente define, né? Eu acho que assim, a arte contemporânea no geral está trazendo muito essa questão da sustentabilidade, né? E aí quando você pensa de que forma que você produz uma arte que tenha menos impacto ambiental, por exemplo, né? Eu acho que está muito ligado também nisso, da Sankofa, porque não dá para a gente trazer tudo, né? Mas foi justamente esse o pensamento, né? Você olha como que certos povos conseguiram garantir a sua sobrevivência, mesmo em condições mais adversas, e olhando para essas estratégias, né, de sobrevivência, estratégias de vida, a gente consegue mapear ali algum caminho para chegar no futuro, né? Então, eles, assim, os alunos eles estão, por exemplo, redescobrindo o bordado, né? Janine é a pessoa do bordado, é muito, muito legal. A argila, enfim. E também pensando que assim, a escolha dos materiais, né? Ela também tem um pensamento ali, né? O material é o conceito. Então, eu acho que assim existem também eu acho que uma das coisas, só mais um ponto, né, é pensar assim, quem são as pessoas capazes de produzir tecnologia? Né? Porque quando a gente pensa nessa tecnologia de ponta, né, ela tem uma localização étnico-racial e ela tem uma localização geográfica, né? E ela é colocada hierarquicamente acima de tecnologias que são muito mais, às vezes, eficientes e sustentáveis e tem muito mais integração com a vida, né, do que essa tecnologia que vem de uma extração de minérios, enfim, que tem toda uma problemática, né? Plástico, enfim. Então, eu acho que por meio desse pensamento, né, eles até utilizam, sim, né, a gente tem à disposição uma tecnologia mais de ponta, mas eu acho que a própria reflexão vai trazendo aí outras possibilidades de pensar outros materiais. Não, e trazer esse pensamento de que a tecnologia ancestral não é obsoleta, né? Porque é isso, né? Se a gente pensa nas novas tecnologias,
desculpa aí, mas é um pouco de criar, né, esses materiais e plástico, que aí daqui a um ano, 2 anos vai mudar aquilo ali, vai transformar em outra coisa, enfim, né. E as tecnologias ancestrais, elas estão aí, estão durando, né, são realmente sustentáveis, então é isso que vale, assim. Beatriz... Vou só completar, mas já estou contempladíssima nessa resposta. Não, eu acho que é isso que elas estavam comentando, que a escolha dos materiais, a escolha das tecnologias que vão ser usadas, elas fazem parte do processo educacional, né? Elas não são aleatórias. Então, é muito legal que se fale de tecnologias digitais, tecnologias super contemporâneas, avançadíssimas, mas também não se pode esquecer, principalmente quando a gente está falando de arte e educação, não se pode esquecer do fazer, né? Do produzir a própria tecnologia, né? De como essas tecnologias avançadas podem ser, muitas vezes, o mesmo objetivo pode ser alcançado usando outra coisa. Então, eu acho que precisa ser muito bem combinado, pensado, planejado, para que não fique mesmo essa impressão de que a tecnologia é o que é digital, é aquilo que resolve todos os nossos problemas e não tem como fazer de outra forma, né? Acho que é isso. Obrigado aí, meninas. Roberta e Cecília, sobre a segunda pergunta. Eu acho que ninguém fica de fora, entendeu? As crianças, tem muita criança com muita dificuldade, então sempre eles estão dentro, mesmo que não estejam no palco, eles estão ajudando em outra coisa, onde eles podem se mostrar melhor. Porque eu acho que o objetivo desse trabalho também do teatro é a questão do convívio. Porque teve uma época que eles votavam quem, por exemplo, quando teve... Quem vai ser a Julieta? E eles têm esse senso crítico de optar pelo quem eles achariam que representaria melhor. Então, as crianças com dificuldade, eles entram nesse convívio muito bem. Quer dizer, porque nós temos orquestra também, eles podem tocar alguma coisa, tem a questão toda do cenário, que podem trabalhar. Quer dizer, ninguém fica de fora. Eu acho isso muito importante. Acho que na Sapereira da mesma maneira, né? Esse planejamento é pensado individualmente, levando em conta as possibilidades daquele aluno, assim, né? Respeitando o que ele pode e tentando inseri-lo dentro dessas atividades todas da escola, e tanto das pesquisas quanto dos trabalhos de arte como um todo. Todos são atores. Exatamente. Todos são atores, ninguém fica de fora, espectador, não. Eles atuam. Acho isso, esse cuidado a gente tem que ter. Eu vejo hoje que não trabalha no momento no setor de educação básica, né? Obrigada, Roberto. Agora, no momento, eu não trabalho no setor de educação básica, eu trabalho num grupo educacional mais voltado para o ensino superior. Só que como eu sou pedagoga, eu ando por algumas escolas e vou batendo em porta. Posso fazer um estágio aqui? Posso ver como é que estão as coisas? Então, eu estou fazendo um estágio agora, pedi para ficar 1 mês numa escola. Eu moro no Jardim Botânico, pedi para ficar lá. Pedi 1 dia na semana para minha chefe. Falei assim, olha, quero 4 horinhas na minha semana para fazer estágio, para ver o que está acontecendo na educação básica, né? Eu tenho um filho, ele é neurodivergente, preciso saber o que está acontecendo, até para conseguir, né, me preparar ele para o que está vindo aí. E o que eu vejo são muitas práticas excludentes, né? Então, é o que me preocupa muito. E aí, pensando muito individualmente no meu caso, no meu filho, ele estuda numa escola muito bacana. A escola é totalmente baseada em projetos, então eles estão sempre trabalhando em ciclos de projetos diferentes, né, com produções temáticas, de artes, culinária, então eles estão sempre fazendo algumas coisas diferentes, esportes, enfim, várias temáticas assim, mas eu sinto meu filho muito excludente, né? Ele sai muito triste da escola, ele não quer ir para a escola. E aí eu fui entender o porquê. E aí eu cheguei na escola e eu falei, olha, gente, meu filho, ele tem um distúrbio neurológico, eu levei ele na neuro, ele tem apraxia de fala. O que é isso? A diretora não sabia, os professores não sabiam, né? Então, me preocupa muito pensar assim, que a arte é um contexto muito grande, como vocês muito levantaram aí, muito complexo, mas que se a gente pensar para a nossa realidade de educação básica, eu acho que nem todo mundo está preparado para lidar com essa complexidade que a arte é, né? Então, isso vai muito em linha da minha pergunta. Obrigada.
Muito obrigado. No final do dia, os microfones já começam a dar ruim aqui. Gente, eu queria, e a gente poderia ficar falando aqui durante muito tempo. Foi um prazer aprender com você, com todas vocês, com vocês, através das perguntas. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os nossos convidados, a Cecília, a Roberta, a Beatriz, a Carolina, a Janine. E também falar para vocês que para a gente foi um orgulho ouvir todos esses casos e essas inspirações. Então, através aqui da Casa Firjan e do SESI, a gente tem uma lembrança para vocês nesse momento, que foi uma peça de design desenvolvida no Fab Lab daqui, o nosso laboratório de fabricação digital, que é aberto ao público. Bom, só para finalizar, eu gostaria que vocês respondessem a pesquisa lá no QR Code. Obrigado. E tem uma coisa aqui muito interessante nesse design aqui. Tem uma frase do Antônio Novoa, que é: o futuro escreve-se na coragem da ação. E o que a gente viu aqui foi muita ação e coragem para ter a arte aí como mil possibilidades de transformação dessa sociedade que está precisando. Muito obrigado. E, na sequência, a gente tem a palestra da Viviane Mosé daqui a pouco, lá no Auditório Central e em outros espaços através do telão. Muito obrigado.